Olá, gente, tudo bom com vocês? Sou a professora Luana Braga, esqueci de colocar os meus fones, perdão. Sou a professora Luana Braga, sou professora de Geografia e hoje nós vamos entender, como se dá os níveis de integração dos blocos econômicos. E aí eu pergunto para vocês, o que são blocos econômicos? Como eles surgiram? Para que eles servem, né? Os blocos econômicos, gente, surgiram, tá? No final, com mais força, tá? Tem uns que já veio desde a Segunda Guerra Mundial, mas eles surgiram quando acaba a Guerra Fria, né? Quando o capitalismo ele vence a Guerra Fria, ele começa a se expandir. E aí os países eles viram a necessidade de fortalecer sua economia, de fazer acordos econômicos. Então, os blocos econômicos são mecanismos, tá? São mecanismos econômicos que vão pregar uma integração econômica. Então, eles fazem acordos econômicos, tá? Os blocos econômicos fazem acordos econômicos. E hoje nós vamos ver os níveis, tá? Os níveis de cada bloco econômico. Os níveis de integração de cada bloco econômico e onde é que esses blocos econômicos se encaixam. Se ele é do mais básico ou ele é o mais complexo, tá certo? Então hoje nós vamos compreender, tá certo? Os níveis de integração. Preste bastante atenção porque este é um assunto que nós estamos vivendo agora, tá? Bloco econômico é uma coisa atual. Se você assistir um jornal que esteja falando um pouco de economia, tá? Sempre vai retratar os blocos econômicos, tá certo? Principalmente o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, como foi visto ultimamente, tá? A União Europeia foi muito forte recentemente com o final dessa saída do Reino Unido, né, até janeiro, foi 3 anos assim consecutivos. Então a gente vai tentar compreender como eles se integram e qual nível de integração os blocos econômicos fazem parte, certo? Então são 4 níveis. O nível 1, que é o Zona de Livre Comércio, o nível 2, que é União Aduaneira, o nível 3, que é o Mercado Comum, o nível 4, que pode ser chamado de União Política Econômica Monetária, tá? Ou União Monetária, você pode chamar assim também. Gente, então, os blocos econômicos, eles vão estar em algum nível de desenvolvimento, certo? O nível 1, que é o nível mais básico, tá? Os países membros, né? O exemplo, o NAFTA, que é o Livre Acordo da América do Norte, o NAFTA, que tem 3 países, o México, os Estados Unidos e o Canadá. Esses 3 países se uniram, criaram o NAFTA, né? Assinaram um tratado, criaram o NAFTA, e o seu grau de desenvolvimento ainda é o 1, tá? Eles só são uma zona de livre comércio. E Luana, o que é uma zona de livre comércio? É uma diminuição, né, das taxas e tarifas alfandegárias sobre a mercadoria entre os países membros. Luana, não sei o que é taxa nem tarifas alfandegárias. É o imposto, tá? Que se paga ao exportar o produto de uma mercadoria de um país para o outro. Então, entre esses 3 países, entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, eles vão ter uma redução desse imposto ou a extinção desse imposto. E qual é a finalidade, professora? Qual a finalidade dessa redução? Facilitar as trocas comerciais, facilitar a circulação da mercadoria. Então, esses 3 países criaram o NAFTA, tá? E entre eles estão na primeira fase, tá? Eles estão no primeiro grau de desenvolvimento, né? No primeiro nível de integração de um bloco econômico. O segundo nível o segundo nível é a União Aduaneira, que temos o Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul, como um bloco econômico que está nessa fase, tá? Como a gente tem de exemplo. Além dessa zona de livre comércio, né, ele tem característica também uma tarifa, que é a TEC, a Tarifa Externa Comum. E o que é essa TEC? Esses 5 países que fazem parte do Mercosul, que é a Venezuela, o Paraguai, o Uruguai, o Brasil e a Argentina, esses 5 países, eles fizeram um acordo econômico, tá? Fizeram um acordo econômico, assinaram o Tratado de Assunção,
né? Eles assinaram esse tratado, esse acordo, e disseram, bom, entre nós vamos criar uma tarifa externa comum. Se a Rússia quiser vender urânio para a gente, nós 5 iremos comprar pelo mesmo valor, tá certo? Se a China quiser vender trigo, os 5 vão comprar o trigo do mesmo valor, tá certo? Então, eles criaram uma tarifa externa comum. Ou seja, essa é a segunda fase de integração de um bloco econômico, tá certo? E aí a gente só vai somando as características, tá? E o mercado comum, além de ter a redução das taxas alfandegárias, além de ter uma TEC, tem uma livre circulação de bens, pessoas e serviços, tá? Você pode andar pelo país, por diversos países que fazem parte de um bloco econômico que esteja nesse terceiro nível. Luana, tu tem algum exemplo de um bloco econômico aqui? Não temos nenhum exemplo, porque nenhum bloco econômico chegou a esse estágio, né? Ou está antes desse estágio, ou está depois, tá certo? E o quarto, que é a união monetária, que é o bloco mais complexo, tá? Além de ter a redução das taxas das tarifas alfandegárias, né, que é a redução do imposto, tem uma tarifa externa comum, tem a livre circulação de bens, pessoas e serviços, tem também uma moeda única, tá? A adoção de uma única moeda, como a União Europeia. O exemplo que temos é a União Europeia, eles adotam o euro. Hoje tem 27 países membros e eles têm a moeda única, tá? Eles estão no último estágio, estão no estágio mais avançado de integração de um bloco econômico. Tá certo? Tranquilo? Ou seja, se você conseguir, né, se você mora em Portugal, ele faz parte da União Europeia. Ele pode circular entre diversos países, tá? Como a Alemanha, como a Holanda, como o Luxemburgo, como a Bélgica, que estão também dentro da União Europeia, tá certo? Porque ele tem uma livre circulação de bens, pessoas e serviços e tem uma moeda única, tem o euro, tá certo? Apesar de alguns países não adotar essa moeda, como a Suécia, como a Dinamarca, a moeda euro, né, tem uma zona do euro onde os países eles circulam com a mesma moeda, tá? Onde as pessoas podem circular com a mesma moeda. Isso, gente, facilita, né? Além de fazer uma integração de diversos países, facilita, né, as trocas de mercadoria, facilita o fluxo de mercado, facilita a circulação de pessoas, tá certo? Então, os blocos econômicos servem para integrar economicamente, né? E, consequentemente, né, acabou integrando também as pessoas, tá? Hoje, o Mercosul, né, o bloco econômico que o Brasil faz parte, está nesse segundo nível, né? Está no nível de união aduaneira, tá certo? Já o restante, né, ou estão em níveis anteriores, como o NAFTA, ou estão em níveis mais avançados, como a União Europeia, tá certo? Então, por hoje é só. E próxima semana a gente tem mais outro vídeo, tá? Qualquer coisa, entra em contato comigo que a gente tira dúvida, tá bom? Um beijo, até mais.